Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Direito Processual Penal 4. Na semana passada, na sexta-feira, vocês tinham uma atividade para fazerem sobre o documentário Estação Carandiru, que nós temos a obra literária do médico Drauzio Varela, com esta denominação também. E a atividade de vocês era para ter sido feita na própria sexta-feira, eu estendi até o sábado, e ainda assim alguns deixaram de fazer. E a grande maioria que fez, copiou da internet. Então nós temos que aprender a produzir texto, né? Depois eu vou passar a estrutura de como se faz um texto, para não ter mais esses equívocos. E para que prestem atenção nas proposições temáticas, para não discursarem sobre coisas que não têm a ver com o que foi pedido, inclusive temas nada a ver com o tema do documentário. E eu quero destacar um dos textos que foi o que mais me chamou a atenção de todos os que foram postados junto a essa atividade. Descaso entre seres humanos, a falta de empatia e a covardia dos que têm a justiça a seu favor. Carandiru, uma penitenciária repleta de histórias, de diversos fatores de descaso e falta de empatia com o próximo. Dignidade humana? A casa de detenção Carandiru, como era conhecida, foi cenário de diversos maus-tratos, falta de higiene, má alimentação, bem como local onde o uso de drogas era desenfreado. É notória a superlotação no local. Além do mais, ocorriam rebeliões, estupros, extorsões, mortes, agressões. Sobretudo, fugas estas que marcaram a história do Carandiru. Mediante o vídeo a nós disponibilizado, conta com detalhes da trajetória de cada detento antes de entrar na penitenciária, a forma com que cada um foi tratado até o momento da prisão. Tal retrato é de sempre muita violência, falta de diálogo e sempre o término com a morte de alguém. De acordo com os vídeos, foi iniciado o massacre a partir de um jogo de futebol no pavilhão 9, onde um desentendimento foi o estopim para as mortes ocorridas, pois deu-se início à rebelião dentro da casa de detenção. Foi a partir dessa desavença enviada uma tropa com cerca de 300 policiais, onde até este momento foi dada a paz entre os detentos. Porém, mesmo assim, foi invadida pelos policiais e estes ceifaram centenas de encarcerados. Não hesitaram, ofertando sequer a oportunidade de defesa, segundo os relatos. Tendo em vista a falta de empatia prestada aos encarcerados, como também nos é mostrado, de certa forma, um pouco dos muitos acontecimentos e histórias ocorridos na casa de detenção, a falta de compaixão e direitos que deveriam ser garantidos a todos. A questão a ser ressaltada é justamente a forma pela qual eram tratados os detentos, sem qualquer humanidade, pois para os oficiais, os mesmos eram bichos, seres indignos e desprezíveis. Durante o tempo de pena a ser cumprido por cada detento, era costumeiro o cenário de diversas discussões, brigas, mal-entendido entre os presos, e foi uma dessas desavenças que foi dado início ao massacre de Carandiru, sendo que ainda existem controvérsias acerca das mortes ocorridas dentro da penitenciária, onde os depoimentos em relação ao massacre são encontrados com versões diferentes entre os oficiais e os detentos. A casa de detenção foi desativada no ano de 2002, onde foram removidos cerca de 7.000 detentos, e sendo alguns pavilhões implodidos, pavilhões que foram cenários do terrível massacre. Sendo assim, a partir desses vídeos, notamos que a reabilitação do encarcerado é de difícil aceitação, muitos são tratados com descaso, ao invés de reabilitar e reeducar, acabam por prejudicar e desestabilizar ainda mais a vida do preso, do reeducando, que também
como também o julgamento que a sociedade faz sobre um ex-detento. Ainda é necessário muito aprendizado, pois todos temos direitos e garantias assegurados, seja em âmbito constitucional, como em âmbito criminal. Afinal, temos que dar oportunidade a quem realmente quer recomeçar e sermos mais humanos para com os próximos. Dentre as produções textuais, essa foi a que chamou mais a atenção, e por isso que eu quis compartilhar ela com vocês. Quando nós vamos produzir um texto, primeira coisa que nós vamos fazer é pensar, a partir da proposta que foi feita, quais são os problemas. No mínimo, 2 problemas. Assistindo o documentário, quais são os 2 problemas que vocês podem destacar de lá? Dignidade, humanismo, falta de cumprimento de lei, não sei, tem um monte de coisa que dá para vocês tirarem de lá, que dá para chamar atenção. Escolher os 2 problemas, vamos trazer resposta para eles. Então, como começa o nosso texto? Se é sobre um filme, um documentário, a proposta do presente filme ou do documentário é ponto final, uma frase. No próximo parágrafo, eu vou iniciar ele contando qual é o meu primeiro problema, aquele que chamou mais a minha atenção. Para cada um de vocês, uma coisa vai chamar atenção, diferente do que vai chamar para mim e para outro. Tratem disso. Depois tratem do segundo problema no outro parágrafo. E cada parágrafo deve ser constituído de 3 a 4 frases. Fizeram uma frase afirmativa inicial, primeiro problema, segundo problema, finaliza o texto com o quê? Direitos humanos. O direito penal, o direito processual penal, ele é todo baseado em direitos humanos. São os direitos humanos que sustentam tudo isso. E principalmente na parte da execução penal, onde nós estamos vendo, nos nossos estudos, que ele é desrespeitado literalmente, em todos os seus itens. Não tem nada que seja respeitado. Vocês estão observando isso nas nossas aulas e nas proposições de leitura e de trabalho que eu estou passando para vocês. Então, era muito fácil produzir esse texto a partir do documentário, do filme que estava lá disposto para vocês. Lembrando que eu já havia enviado isso no e-mail de vocês antes de iniciarmos a disciplina, uma semana antes, né? Então, não tinha motivo para terem os textos nos níveis que estavam lá e ser objeto de tanta reclamação, de tanta atividade para fazer. Quando nós falamos em execução penal, nós estamos falando, então, daquele momento em que o nosso réu foi sentenciado, ele está preso, ele está cumprindo a sua execução. E quando o juiz vai sentenciar, o juiz estabelece uma pena, não é isso? E de como que o juiz faz para estabelecer uma pena? A pena que o juiz vai estabelecer deve ser uma pena justa. Ela não pode ser nem a mais e nem a menos. E aonde vai estar previsto isso? Que foi uma das coisas que vocês já comentaram comigo. Vai estar previsto no artigo 59 do Código Penal. Então, vai estar no 59 e seguintes. Nos 59 seguintes, vai vir trazendo todos os detalhes do que pode aumentar e do que pode diminuir a pena. Então, quando o juiz vai aplicar a pena, que é a dosimetria da pena, ele vai começar sempre com a pena base, que vai ser o mínimo. Então, a partir do mínimo, ele pode aumentar. E se ele aumentar, em algum momento vai diminuir, porque depende de cada caso, depende do histórico de cada pessoa, depende da prática, da conduta de cada pessoa, desses fatos que aconteceram. Esses fatos que são sempre fatos jurídicos, né? Todo fato é um fato jurídico que vai ter uma correspondência dentro do ordenamento jurídico. Para fixar a pena, nós podemos dizer que existem 3 etapas, uma primeira fase, uma segunda fase e uma terceira fase. A primeira fase é do artigo 59,
onde o juiz vai prever a pena base, e nessa pena base, que é o mínimo, ele vai começar a analisar tudo que está descrito no artigo 59, item por item, ele tem que analisar isso, para no momento da sentença ele ser justo, porque ele não pode aplicar a pena nem a mais e nem a menos do limite do crime que foi praticado. No segundo momento, ele vai analisar as circunstâncias, e aí vão entrar as circunstâncias agravantes e atenuantes, que vai estar lá no artigo 61 e seguintes do Código Penal. E aí ele vai fixar uma pena. Então, ele fixou no mínimo. Vendo as atenuantes e as agravantes, se tiver agravante, começa a aumentar, se tiver atenuante, fica no mínimo. Terceira fase, análise das causas de aumento e diminuição de pena, também está previsto. E essas fases vão ser aumentadas em frações, ou seja, vai aumentar metade e diminui sempre de 2/3. Então, eu vou pegar do limite que foi dado e vou aumentar, dobrando, ou eu vou diminuir, dividindo por 3. E aí nós vamos chegar à nossa dosimetria da pena. Então, a dosimetria da pena é analisar em regra o artigo 59. Analisou o artigo 59, está feito o negócio. E aí eu coloquei passo a passo para vocês lerem depois, com muita paciência, como que faz tudo isso. Então, está lá no AVA já para vocês, em PDF, com exemplo, com um monte de coisa para vocês prestarem atenção. E o nosso exemplo mais clássico, que é o mais fácil de perceber, esse aumento, essa diminuição de pena, vai ser sempre na figura do homicídio. Lá está claro onde aumenta e onde diminui a pena. Compare o 121 com os itens do 59. É claro que isso vai depender do fato, de como se deu o fato, né? Dos itens que se deram o fato, de como o agente agiu, como o nosso sujeito ativo praticou o possível crime. E o fórum de vocês foi sobre o juízo da execução. O juízo da execução está previsto no artigo 66 da Lei de Execução Penal. E lá no fórum, alguns responderam, outros responderam outras coisas. E o juízo da execução, segundo o artigo 66 da Lei de Execução Penal, compete a ele, olha lá, inciso 1, aplicar os casos julgados, lei posteriores, que de qualquer modo favorecer o condenado. Então, o juiz da execução vai aplicar, no caso que foi julgado, a lei nova, independentemente se ela vai ser boa ou ruim para o reeducando, porque ele é o juízo da execução. Direito processual penal aplica-se desde logo, imediatamente. É diferente do direito material, onde vai ser em benefício do réu. Direito processual penal cuida de prazos, de procedimentos, fases processuais. Nós vamos fazer uma aula sobre os ritos. Processo penal cuida de tudo isso, enquanto o direito penal só vai cuidar lá da aplicabilidade, de como que eu doso a pena e acabou. Quem cuida do resto é o processo penal. O juiz da execução penal, ele também vai declarar extinta a punibilidade, ou seja, o meu réu lá, o meu executado, que está cumprindo pena, ele terminou de cumprir a pena. Quem que vai declarar que ele terminou de cumprir a pena? O juiz da execução. Lembrando que o juiz da execução nem sempre vai ser o juiz que deu a sentença. Compete também ao juiz da execução decidir sobre a soma e unificação de penas. Se esse nosso reeducando tem outros processos, ele já estava preso, ele tem outros processos, e vai unificar tudo isso e somar? Ou não vai? Ou ele pratica o crime estando preso? Se ele pratica o crime dentro do sistema prisional,
nós vamos cair num outro regime diferenciado, onde ele também vai ser punido. Progressão ou regressão de regimes. Está no regime fechado, vai para o regime aberto, semiaberto, né? Ou ao contrário. Pode ser em graus, ou posso pular de um, pular para o outro lá na frente, né? Tem toda uma regra que vocês estudaram. Detração e remissão da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução. Isso vocês estudaram, direito penal e processual penal, nos passados, e é objeto da nossa atividade de hoje, né, que alguns já enviaram. Então, tem uma tabelinha lá para vocês preencherem com alguns conceitos. Compete também ao juízo da execução autorizar as saídas temporárias. Aquela saída do Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, aí volta lá em janeiro, depois do Ano Novo, aí se não volta, vai ser decretada a prisão dele em todo o estado, até ele ser recapturado novamente. Essas são as saídas temporárias. Compete também ao juízo da execução, inciso 5, determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução. O juízo de execução, ele tem que fazer essa análise, ele tem que fazer esse acompanhamento de como está sendo cumprida a pena do nosso reeducando. E aí ele vai fazer os relatórios e vai disponibilizar o próprio reeducando, como nós já vimos, que vai ser anual. Mas como eu ressaltei para vocês, a maioria dos juízes faz mensal. A conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. Isso pode acontecer. Está numa pena apenas restritiva de direitos e de multa, e se descumprir, ou se não cumpri-la, será preso preventivamente. Então, vai ser preso. E aí, cabe recurso? Cabe, depende do caso. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Então, o juiz da execução pode pegar o cara que está lá, que está preso, e reverter a pena dele para restritiva de direitos. Mas tudo isso vai depender do bom comportamento dele, dentro do sistema penitenciário. A aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A revogação dessa medida de segurança. A desinternação e o restabelecimento de situação anterior. Ou seja, se ele ficar com algum problema mental reversível no cumprimento da pena, ele vai ser internado no que se chama de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, vai ter uma internação. Se for reversível, ele volta para cumprir a pena, mas esse prazo que ele ficou internado também vai ser contado como cumprimento de pena. O inverso também pode acontecer, né? E ele pode entrar direto já na internação, assim como acontece com menores. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. A remoção do condenado nas hipóteses previstas do parágrafo 1º do artigo 86 da Lei de Execução Penal. Zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. É o caso do documentário, né? E de um negócio que nós vamos ler daqui a pouco. Interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência ao dispositivo desta lei. A nossa aula de sábado, com aquela reportagem, né? Compor e instalar o conselho da comunidade, compete ao juízo da execução compor o conselho da comunidade, constituir ele, criar ele, que vai ter uma função específica, e emitirá anualmente o atestado de pena a cumprir, que eu disse a vocês que geralmente é feito mensalmente. Muito difícil um juiz que deixa para fazer só anualmente, geralmente é feito mensalmente. Então, essas são as competências do juízo da execução, que foi objeto do nosso último fórum,
e que alguns não responderam corretamente. E faz parte da atividade de hoje o inciso 3 do artigo 66, né? E hoje nós vamos entrar da falta disciplinar na execução penal. Se o nosso reeducando está preso, né, ele está lá cumprindo a sua pena, e lá dentro do sistema prisional, ele descumpre as regras, ou ele pratica um novo crime, ele vai responder por isso. E onde está previsto isso? Está previsto no artigo 52, 53 e 54 da LEP, que vai dizer das faltas disciplinares. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo de sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Regime disciplinar diferenciado é o famoso RDD, que vocês já devem ter ouvido falar. Depois eu vou achar uma musiquinha para mandar para vocês guardarem o conteúdo. Com as seguintes características. Inciso 1. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Recolhimento em cela individual. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Fiscalização do conteúdo da correspondência, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se-lhes a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentarem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente de falta grave, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação mínima de em dois ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, mantém os vínculos com a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, que é se continuar existindo os indícios de que ele continua sendo um líder de organização criminosa, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa,
principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros da sua organização criminosa, associação criminosa, ou milícia privada, ou de grupos rivais. A visita de que trata o inciso 3 do caput será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3 do caput desse artigo, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa de sua família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Então, isso é o que diz o artigo 52 da Lei de Execução Penal, quando trata da falta disciplinar. E aí nós vamos ver a existência das grandes facções dentro desses regimes Professor, sim. A Sheila fez uma pergunta no chat, ela queria que você respondesse. Daqui a pouco. Ah, tá bem. O regime disciplinar diferenciado, RDD, disposto, então, no artigo 52 da Lei de Execução Penal, ele é uma forma especial de cumprimento da pena no regime fechado, como nós estamos vendo. Nosso réu foi sentenciado, foi condenado, ele está preso. E lá dentro, ele descumpre o regime disciplinar. Onde tem esse regime disciplinar, ele está previsto, cada estado tem o seu, tá? Cada presídio vai ter o seu também, com características específicas. Então, eles têm uma base, dentro dessa base tem outra, que vão ser cumpridos, são apresentados aos reeducandos. Uma vez descumprido, vai ser punido, independentemente se já tem uma sentença com trânsito em julgado ou não. E isso vai trazer algumas limitações quanto à individualização da pena. Quanto à natureza, esse regime, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, ele pode ser exposto de 2 formas, ou seja, como uma sanção disciplinar do artigo 52 caput, ou como uma medida cautelar do artigo 52, parágrafo 1º e parágrafo 2º. A sanção disciplinar é estabelecida quando o condenado comete fato entendido como crime doloso que ocasione a desordem e a indisciplina dentro do presídio. Toda vez que ocasionar desordem e indisciplina dentro do sistema prisional, os autores disso serão punidos pela Lei de Execução Penal de forma extremamente rigorosa, que é o que nós estamos vendo. Já a medida cautelar se trata de quando o conteúdo apresente alto risco para a ordem e segurança da casa prisional, bem como para a sociedade, além das suspeitas que recaiam sobre um possível envolvimento em organização ou associação criminosa. A aplicação de tais sanções encontra críticas no que diz respeito à sua constitucionalidade. Os defensores dessa vertente alegam que o RDD é ultraje ao nobre princípio da dignidade da pessoa humana e previsto como um tratamento desumano que também afronta o princípio da humanidade das penas. Contudo, nós temos jurisprudência que trata disso, dizendo que não é nada vexatório, pois tem como objetivo disciplinar e garantir a ordem dentro do sistema prisional. O que pode se observar é que essa medida ela deve ser feita dentro de uma certa proporcionalidade, quando vai ser aplicado esse regime disciplinar diferenciado. E ele vai trazer consequências àquele que transgride, então, as normas do sistema penitenciário, que é o que vai começar a dispor o artigo 53 da LEP, quando ele vai trazer as formas de aplicabilidade no todo. Um ponto que merece atenção
é que o condenado não necessita cometer um crime doloso tipificado no Código Penal especificamente. Basta que o apenado apresente alto risco à segurança da casa prisional ou da sociedade, ou seja, denota-se aqui a natureza cautelar da medida para garantir a ordem, a paz, a reabilitação em si. Se esse reeducando apresentar um grande risco, vai ter o regime disciplinar diferenciado. E se ele tiver a sua correlação com as facções criminosas que nós conhecemos, ele vai cumprir pena no regime federal, né? A duração máxima, como nós já lemos no artigo, vai ser de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta da mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena. Pode praticar diversas vezes, pode ser aplicado diversas vezes. É um meio que vai fazer com que ele seja separado dos demais, para ele não influenciar, para não fazer a cabeça dos outros. Para os outros não serem o Maria vai com as outras. Ou para os outros, para até que os outros possam fazer as suas denúncias, porque muitos deles não fazem. Quantos e quantos júris acontecem em que, na hora do depoimento do réu, ele fica em silêncio no tribunal do júri, perante os 7 jurados, que é o momento em que ele pode ser livre. Ele fica quieto, porque ele recebeu uma ordem superior, que se ele contar por que ele praticou determinado ato, ele pode ter certeza que se ele for absolvido, ele vai ser morto, se ele voltar para dentro da prisão, dentro do sistema, ele também vai ser morto lá dentro. Então, eles entram mudos e saem calados, e afirmam a todo instante que não fazem parte de nenhuma facção, que não conhece, que não existe dentro do sistema penitenciário, por medo. O recolhimento em cela individual. O objetivo é assegurar o recolhimento em cela individual, a fim de evitar o contato do condenado com demais detentos. Apesar da cela individual ser garantida a todos os presos, a realidade brasileira não retrata tal direito, e sim a superlotação carcerária. Assim, o legislador estabeleceu que, para o RDD, a cela individual é medida necessária como forma de garantia à segurança do Estado. Mas no caos que se encontra o nosso sistema penitenciário, como é que nós vamos conseguir fazer essa separação, né? Alguns sistemas ainda conseguem, outros não. E aí começam a ter as grandes rebeliões. Por isso que nós temos presídios de segurança máxima, onde esse reeducando, ele vai ser transferido para cumprir o RDD dele e vai ficar longe da sua família. E aí vem a afronta aquele princípio de tentar próximo da família para ter o contato. Se está longe, já está tipificado lá que nós lemos, vai ter direito a 2 ligações mensais por 10 minutos. Das visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas. Essa medida tem como fim, como objetivo, a limitação das visitas semanais, podendo ser realizada por 2 pessoas, com a duração de 2 horas, com exceção das crianças, estas que não se devem contar. O rigor a que se impõe a visitação não se restringe ao número de pessoas ou à duração permitida, e sim também ao modo, vez que a visita será realizada em sala própria, sem qualquer contato físico com o preso, não sendo possível, portanto, as visitas íntimas, diferente dos outros reeducandos que vão ter o contato à proximidade. O preso terá direito à saída da cela por 2 horas, para o banho de sol, assim como os outros têm. Uma vez mitigada a liberdade desse banho de sol, né, a autorização para esse banho de sol, se não tiver, alguns doutrinadores vão dizer que isso vai infringir, contudo, a dignidade da pessoa humana e que vai caber uma legitimidade postulatória aí. Desculpa. Uma possibilidade
de postular perante o juiz da execução para que isso aconteça. Deixa eu ver qual foi a pergunta. Evelyn, não entendi. Que tabela? Professor, na atividade de hoje, o senhor tem uma tabelinha para a gente completar os conceitos, certo? Aí, lá está escrito assim, pena restritiva de liberdade. Seria, no caso, a pena restritiva de direito? Não, eu quis pôr a de liberdade mesmo. É porque tem a pena privativa de liberdade, né? Ah, eu coloquei isso, então? Eu pus as duas? Isso, o senhor colocou pena restritiva de liberdade e pena privativa de liberdade. Aí seria a restritiva de direito, né? Exatamente, obrigado. Ah, tudo bem, é que eu só fiquei confusa, mas tá tudo bem. Obrigada. Não percebi. Obrigado. Então, anotem aí na correção da atividade de hoje. Tá aparecendo para vocês? Não, né? Deixa eu pôr aqui de novo. Tá aparecendo a atividade? Tá, né? Tá. Então, a atividade de hoje é para vocês conceituarem progressão de regime, regressão de regime, detração, remissão de pena, sursis, suspensão condicional, né? O livramento condicional, a pena restritiva de direitos, a pena privativa de liberdade, medida de segurança. Voltando lá. Pena restritiva de direito. Isso, professor. Oi? Pena restritiva de direito. Isso. Professor, seu áudio tá bem baixo. Tá baixo? Demais. Deixa eu tentar aumentar. O senhor não tá tampando a entrada do som? Não. No máximo. Aí, agora ficou bom. Melhorou? Aham. Da competência para inclusão no regime disciplinar diferenciado. Segundo o artigo 54 da Lei de Execução Penal, as sanções serão aplicadas por prévio e fundamentado despacho pelo juiz competente, sendo que há divergências doutrinárias quanto quem seria o juiz competente, se o juiz do processo ou o juiz da execução penal, à luz do artigo 66, vai ser o juízo da execução. Então, tudo que se referir sempre ao momento da execução da pena, vai ser o juiz da execução que vai cuidar disso. Alguém está com o microfone aberto. Melhorou, né, o som? É o Pelé do Leandro que está com o microfone aberto. Da legitimidade para postular. Quem vai ter legitimidade para postular sobre o regime disciplinar diferenciado, de modo, vai estabelecer um relatório, né, para que seja inserido, vai ser o diretor do sistema prisional, e nós, enquanto advogados, vamos ter uma capacidade postulatória, uma vez que não for cumprido o que diz nos artigos 52, 53 e 54 da Lei de Execução Penal. O cliente é nosso, nós também temos a capacidade postulatória. Lembrando que para ter capacidade postulatória, tem que ter procuração adjudícia, né? Não podemos esquecer disso. Específica para este fim. Não façam procuração aberta. O Ministério Público, ele também tem a capacidade postulatória e vai fazer parte, ou seja, o Ministério Público tem a obrigação de fiscalizar todos os atos. O Ministério Público começa a fiscalizar esses atos a partir do momento em que se forma o processo, que ele ofereceu a denúncia, formou o processo,
teve todo o procedimento, teve uma sentença, independente de ter impetrado um recurso ou não, esse nosso réu está cumprindo uma pena. Independente do recurso ser impetrado ou não, compete ao Ministério Público analisar tudo isso. Se não foi impetrado um recurso, se cabe, o Ministério Público também é competente para dizer que cabe impetrar um recurso, mesmo que seja para benefício do réu. Não é porque ele é promotor de justiça que ele sempre tem que acusar. O promotor de justiça tem que promover a justiça. Se ele perceber que tem um erro aí e que o advogado não postulou a favor do réu, impetrando um possível recurso, cabe ao Ministério Público interferir nisso também, hein? Então, faz parte desse procedimento postulatório. Todo procedimento de inclusão, então, vai fazer parte o Ministério Público, nós, enquanto advogados, e nós temos que cuidar para que isso seja cumprido à risca, e vamos ter prazos específicos onde vai caber recurso aí, que vai ser o recurso de agravo, que nós vamos rever eles aí. A inclusão preventiva no RDT, ela vai ter um prazo de análise e de inserção, que vai ser de cerca de 15 dias, e eu não estou entrando muito em detalhe, eu estou passando meio batido, porque eu quero retomar com vocês nulidade e recursos, né? Que, pelo que vocês disseram, vocês não estudaram os recursos. Então, para a gente discutir com mais afinco a questão do RDD e as possibilidades de solução, de retirar o meu cliente desse regime, vou ter que impetrar um recurso específico para isso. Por isso que eu estou passando meio rapidão, assim. O nosso fórum de hoje vai ser destaque a relevância do Conselho da Comunidade e Fundamente. Então, tem um artigo que trata do Conselho da Comunidade. Então, vocês vão dizer por que é importante que o juízo da execução constitua o Conselho da Comunidade, que é a função dele, como está no 66, né, no artigo 66 da LEP. E onde está a fundamentação disso? Que o juiz deve constituir o Conselho da Comunidade. Qual que é a importância desse conselho para o nosso direito processual penal? E aí eu coloquei no chat, desculpa, um link para vocês acessarem. Conseguiram acessar aí? Conseguiram? Alguém gostaria de começar a ler, por favor? Sobrevivendo no Inferno. O relato íntimo de 3 condenados que não pertenciam a facções. Acusados de tráfico de drogas, Rafinha, Luan e Henrique contaram à pública os desafios de viver pela primeira vez o dia a dia, ora monótono, ora surreal, em presídios de Salvador, Brasília e Rio de Janeiro. Quem continua? Vou escolher, hein? Isabela. Professor, onde está esse texto? No AVA? Está no chat, está na internet, está no AVA também. Oi? Oi, estamos te Pode ouvindo. continuar, professor? Pode. No cotidiano do sistema penitenciário, existem preço e esquemas para tudo: espaço, alimentação, roupas, drogas, bebidas e sexo. Na maioria das vezes, o Estado fornece apenas uniforme, alimentação, servida por meio de quentinhas, e, com alguma sorte, produtos de higiene pessoal. Segundo os entrevistados, para sobreviver numa prisão brasileira, é preciso, antes de tudo, ter saúde mental e física. Conhecimento e malandragem ajudam, mas o fundamental é dinheiro. Podem continuar.
De classe média, brancos e com segundo grau ou técnico completo, os três são minoria dentro da massa carcerária brasileira, de mais de 700 mil presos, formada por 64% de negros e 75% sem ensino médio, segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de junho de 2016. Em suas experiências, eles afirmam que as facções nos presídios impactam o bem-estar de outros detentos. Na cadeia, enquanto muitos dependem da ajuda familiar para sobreviver, com criatividade, habilidades e oportunidades certas, outros são capazes de multiplicar dinheiro e até ajudar suas famílias além dos muros. Nas histórias a seguir, os ex-detentos, que tiveram seus nomes trocados para garantir o sigilo da fonte, revelam sem meias palavras a intimidade e os bastidores do que viveram dentro da cadeia. Então, vocês estão observando que eles estão contando, eles vão começar a contar a partir de agora o que é que eles viveram dentro do sistema penitenciário, uma vez que eles não pertenciam a nenhum tipo de facção, né, criminosa. Que as mais conhecidas é o Comando Vermelho e o PCC. Quem continua? Férias frustradas de verão. Um carioca no presídio da Mata Escura. Fui com os outros novatos até a cela dos frentes da cadeia. Tinham 30 malucos com facão de açougueiro e sangue nos olhos. Os caras olharam para mim e falaram: "Qual é o cabeludo? Dá um passo para frente aí, ô tatuado." Dei um passo para frente. "Qual tua graça?" "Rafael, mas pode me chamar de carioca, que é como todo mundo tá me chamando." O frente respondeu: "Carioca é? Tu fecha com quem? Vamos ver se tu é carioca mesmo." O relato de Rafinha aconteceu na chegada à Cadeia Velha, dentro do complexo da Mata Escura, em Salvador. Os frentes eram os líderes da facção baiana Comissão da Paz, conhecida pela sigla CP. Eles interrogavam cada novato que lá chegasse, para saber se os detentos eram filiados com alguma facção. Rafinha tinha 36 anos quando foi preso. Era um típico garotão da zona sul carioca, solteiro e sem filhos, que vivia no quartinho dos fundos na casa de sua mãe, em Copacabana. A pele branca queimada de praia, riscada de inúmeras tatuagens, traz o time do coração, preenchendo as costas. Do quartinho da mãe, ele administrava um negócio de passeio de cachorros, além de ter numa gavetinha um estoque de drogas diferenciada, que ele eventualmente adiantava para os amigos. Entusiasta da cultura musical trance, cultivava alguns dreads no meio do cabelo comprido e liso, e todos os verões se jogava para festivais e raves que pipocam pelo Brasil. Em janeiro de 2015, pulando de um festival para o outro, policiais militares prenderam Rafinha na Chapada Diamantina, escondidos no estacionamento do evento. Quando Rafinha percebeu, os PM já era tarde demais para recuar. Os policiais acharam com ele 2 gramas de cocaína e um MDMA, 20 gramas de diferentes tipos de Axi e algumas doses de LSD. Após horas de interrogatório no posto policial local, ele foi acusado de tráfico e enviado para Seabra, cidade colada na rodovia BA-024. Há 4 horas do festival em que foi preso. A cidade de 5 mil habitantes tem uma praça, uma escola, um hospital, um posto de gasolina, muitos bares e uma delegacia com 12 celas, todas sem porta, arrancadas durante uma rebelião instigada por presos paulistas anos atrás e que nunca foram repostas. Fizeram minha ficha e me jogaram lá. Primeiro, eu fiquei no curral.
que é um quadrado sem nada, tipo uma solitária. Só tem parede e 2 grades. Não tem onde cagar, mijar, não tem nada. Fiquei lá um dia e uma noite inteiras, e na manhã seguinte entrei para as celas. Nesse meio tempo, conversei pelas grades com a galera. Qual é, cabeludo? Rodou onde? Rodou com o quê? Logo de Logo cara. de cara. Vai, Natália. Quer ler, amiga? Logo de cara, Rafinha viu outro cara com uma pulseira do mesmo evento onde ele foi preso. Qual é, irmãozinho? Rodou no festival? Quis saber mineiro, que foi detido fumando maconha na entrada da festa. Começava ali uma história de amizade que se manteve mesmo depois de Rafinha ter sido solto 6 meses depois. Oh, Toda cela tem um preso que, por ser mais antigo no sistema, é mais respeitado e exerce um papel de liderança ou mentoria. Em alguns lugares, essa figura é conhecida como o mais velho. Miliano perguntou: já ligou para alguém da sua família? Não, então eu vou te dar a fita de cara que vai liberar o telefone para tu ligar para tua mãe, o cara que libera tudo aqui. Libera tudo? Como assim? Eu perguntei. Ele é o cara que libera tudo. Se tu quiser droga, comida, cigarro, água, tu vai ter que falar com ele. Rafinha articulou com o policial e combinaram que sua mãe depositaria dinheiro na conta do agente, que fazia compras para Rafinha e toda a cela na cidade. Galão de água de 20 litros, maço de cigarros, gudã, pão francês, queijo e mortadela. Isso fazia a galera se sentir melhor e ele ganhava aos poucos respeito do grupo. Havia 10 pessoas na cela quando Rafinha chegou, e durante sua estada, sempre entrava e saía gente. A carceragem reunia pessoas que cometeram crimes na região e aguardavam julgamento, em alguma comarca próxima ou transferência para o presídio de Salvador. Caso de Rafinha. Segundo Rafinha, a maioria dos presos tinham histórias envolvendo bebida, foi tomar uma com a cônjuge, passou da conta, pintou um ciúme e alguém terminou levando uma peixarada. Era a trama mais comum. Vez por outra, apareciam pessoas transferidas do presídio de Salvador para serem julgadas na área e traziam consigo as histórias sinistras do complexo prisional da Mata Escura e suas facções criminosas. A cada 7 dias, rodavam uma lista com os nomes dos presos, que tinham de ser transferidos para Salvador. E o de Rafinha só entrou na 3ª semana. Eu subornava o policial. Ele dizia: daqui a 3 dias vão vir os caras aí para rebocar a galera. Ligava para casa e pedia para minha mãe botar 50 conto na conta dele. E meu nome não entrar na lista. Uma vez, esse policial que eu molhava a mão estava de folga e eu fui transferido. Então vai, no dia da transferência foram 6 horas de viagem até Salvador, dentro de uma Chevrolet D20, com 6 presos no fundo, todos algemados. Não tinha ventilação nenhuma. Um dos malucos tinha câncer nos testículos. Ele tinha de ficar de perna aberta. Ele reclamava de dor, e os policiais mandavam calar a boca. Tenho a incontinência urinária. Preciso mijar. E os caras nada. 6 horas depois chegamos no complexo da Mata Escura, em Salvador, que é como se fosse Bangu, no Rio de Janeiro.
Mas antes de conhecer o presídio, onde iria aguardar seu julgamento, Rafinha passou alguns dias na unidade de triagem conhecida como cadeia pública. Era um lugar muito pequeno, talvez 10 por 10 metros, sem energia elétrica. Só tinha uma comarca, que é onde a galera coloca o colchão para deitar. Tinha uma divisóriazinha e do outro lado uma privada colocada na parede e um cano saindo em cima que servia como chuveiro. Rafinha dividiu o espaço com 13 pessoas. Não havia iluminação, nem saída para banho de sol. E água e comida eram recebidas por um pequeno retângulo na porta. Havia ainda uma janelinha gradeada, pela qual os novatos escutavam as pessoas das outras alas gritando, enviando mensagens. Era cheio de barata e mosquito, então a gente ficava na parte da manhã matando as baratas e os mosquitos, quando escurecia. Depois das 6, a galera ficava revezando na janelinha. De lá, a gente também via ratos saindo dos buracos, e as corujas vindo e pegando os ratos. Era a nossa televisão. Era uma loucura, cara. Outro encontro ajudou Rafinha a entender as regras do lugar. O apelido dele era Gago Zóio, porque ele não tinha um olho. Ele me alertou que eu seria mandado para o pior pátio da cadeia, a dos homicidas e traficantes. E ele falou: vocês são novatos, vão primeiro para a cela das frentes da cadeia. E eles vão te fazer um interrogatório. Vão estar de facão. Então se liga, não gagueja, não fica com medo, eles não vão fazer nada. Porque a ordem na cadeia é não fazer nada. A cadeia tá calma, não rola morte, já tem 6 meses. Dias depois, o grupo, ainda com seis que vieram de Seabra, foi para um novo curral, uma espécie de solitária maior com 6 comarcas. Pedia mijo e merda de gato. Tinha um gato morto num canto e atrás de uma divisória tinham 2 canos jorrando água 24 horas. O lugar era úmido, escroto, tinham ratos comendo os restos dos gatos. No dia seguinte, fomos transferidos para o pátio, passamos pela triagem dos policiais e depois a entrada. Tem um corredor e os presos ficam de frente para a grade. E, caralho, era muita gente. O presídio todo ficava batendo na grade. Aí chegou o novato. Veio a voz de um cara lá de dentro. Quem for novato, vem aqui comigo. Quem já for da casa, vai para suas respectivas celas. Vocês estão conseguindo visualizar toda a cena que vocês estão lendo? É exatamente isso que acontece. Quando o reeducando chega no sistema penitenciário, ele vai para o que falam curró, que aí eles estão chamando de curral, né? É uma cela escura, não entra um fio de luz, e eles vão ficar lá 2 dias, 3 dias, uma semana, depende do grau de periculosidade, do fato que eles estão sendo punidos. É um período de adaptação, e depois que eles saem daí, aí eles vão para a cela, onde vai ser a cela individualizada, de acordo com o que estabelece a lei de execução penal. Quando ele chega nessa cela individualizada, aí ele vai cumprir as regras de cada cela. Cada cela tem o seu chefe, que é sempre a pessoa que está lá mais tempo. Não é a pessoa mais idosa, é a pessoa que está lá por mais tempo. Ele vai sempre ser o chefe que vai estabelecer as ordens. Quem vai lavar roupa, quem vai fazer faxina, tem as regras do que cada um pode ou não pode fazer. Quais são os horários de usar o banheiro, se chegar visita, como deve ser o comportamento. Eles vão ter as regras deles específicas. Continua. A guerra de facção na Bahia. A guerra de facção na Bahia. O complexo da Mata Escura reúne vários presídios que abrigam os detentos separados por facções: BDM, Bonde do Maluco, Caveira e CP, Comissão da Paz. Como ocorre em outros lugares, há o chamado seguro, onde ficam pessoas juradas de morte pelas facções,
como delatores, ou condenados por crimes específicos, como estupro. Não era o caso de Rafinha, que foi designado para onde havia vaga, na cadeia velha, comandada pela CP. Até agora eu tô lembrando do câncer no testículo. É algo muito comum de se ter. É que muitos não fazem nem os seus exames obrigatórios, mas é algo muito comum de se ter. Muitos homens possuem apenas um ou nenhum. Na cadeia velha, eram 2 pátios e cada um com 2 andares. No pátio 1, no andar de baixo, ficava a galera que cometia infrações mais leves, como assalto e interceptação de cargas. No andar de cima, ficava a crença e o seguro. Existe um portão que vive trancado na crença, que é para a galera não passar por seguro. No pátio 2, no andar de cima e de baixo, fica a galera das infrações mais pesadas e não tinha seguro, mas tinha uma cela lá que era dos homossexuais. Eles circulavam entre a galera normalmente. Não tinha agressividade contra eles, não. Pelo contrário, eles eram respeitados lá. Nos dias de visita, eles recebiam visitas de outros homossexuais, mas era muito difícil alguém do dia a dia de ir lá visitar a cela deles. Isso não acontece, tá? Não tem. Os outros reeducandos não aceitam dentro do presídio. Em 2010, um traficante da CP, conhecido como Davi Gordo, encomendou 10 quilos de cocaína de um fornecedor de São Paulo por 60 mil. A droga foi levada no fundo falso de um carro guiado por Jean Carlos dos Santos, 37 anos, o taxista, e Camila Frias, de 22 anos, a loira, suposta moradora de um líder encarcerado do PCC, primeiro comando da capital. Para driblarem a polícia, eles fingiam ser um casal. O disfarce era completo, com Riquelme, filho da jovem, de apenas 1 ano. A entrega chegou ao destino, mas o casal não recebeu o pagamento e foi sequestrado por traficantes do CP. Eles entraram em contato com o PCC, posando de policiais, e exigiram 50 mil. O resgate foi pago, mas o casal foi assassinado. Poupada a criança, foi abandonada no estacionamento. O episódio desencadeou uma guerra entre facções, e por essas e outras, paulistas em geral não eram bem-vindos nas prisões baianas. À época da prisão de Rafinha, o PCC ainda era aliado da facção carioca Comando Vermelho. Esse foi o alerta de Gago Zóio. Os frentes tentariam descobrir se Rafinha era afiliado ao Comando Vermelho. Chegamos lá na cela dos frentes. Tinha 30 caras lá 30. Só os caras que cometeram as atrocidades mais trevas na Bahia, matador de polícia bizarro, moro no Rio, e frequento favela desde criança. Já vi tiroteio, sei como é o esquema. Eu pensei, estou dentro de uma caxanga, ou vou desenrolar como dono da favela, mas está tranquilo. O cara já olhou para mim, branco, todo tatuado, cabeludo, com dread. A estratégia dele foi inventar uma narrativa que não revelasse seu passado de rapaz de classe média carioca. Falei que era hippie, que tinha vindo trabalhar numa festa e rodei com drogas. Eles queriam saber com quem eu fechava. É Comando Vermelho, é ADA, terceiro comando, fecha com os policiais. Eu disse que não fechava com ninguém. Como que tu roda em outra cidade com droga? Rodou com o quê? Respondi MD, haxixe paquistanês, haxixe marroquino, dry ice e os caras. Mas que porra é essa? Até que um falou, tu tem sorte que é carioca.
tu mora onde lá no Rio? Falei que morava no centro, perto da Central do Brasil, do Sambódromo, onde rolam os desfiles. Aí um maluco lá de trás. Ai, minha tia mora lá. Providência não é isso. Minha tia mora lá, é empregada lá, foi bem recepcionada. Aqui a gente gosta dos cariocas, só não gosta de paulista. Veio outro e disse, vamos ver se tu é carioca mesmo. Chama lá o carioca da cela 1. Nesse meio tempo, continuaram o interrogatório. Eles, o tempo todo, querendo arrancar que eu era de alguma facção. Lá eles sempre falavam, aqui é 2 letras, CP. Nada de bagulho de 3 letras. Esses, filhas da puta, da BDM e dos caveiras. Uma vez eu contei para eles, caveira lá no Rio é outra coisa, polícia, BOP, vocês estão malucos? E os caras, ia lá, que porra é essa? Aí eu pegava o celular de alguém e botava no YouTube, faca na caveira, BOP, e os caras ficavam com mais ódio dos caras da caveira lá. Após 10 minutos de conversa, o cara da 1 atestou que Rafinha era seu conterrâneo. O cara me levou para G7, a cela onde eu ia ficar. Me apresentou para o mais velho de lá. Nos primeiros dias foi meio conturbado, porque uma coisa é tu ver um filme, ver aquela parada e falar isso é filme. Outra coisa é tu estar lá dentro. Não demorou para que Rafinha e Mineiro, aquele da pulseira do festival, ficassem amigos do carioca da cela 1. O carioca mostrava para Rafinha e Mineiro que eram os frentes da cadeia e explicava as regras. Os dias de visita eram sagrados, ninguém podia olhar para a mulher dos outros. Que não tinha visita deveria evitar andar nos corredores e, de preferência, ficar escondido no banheiro. Se um preso cruzasse o caminho da visita de outro, ele deveria imediatamente virar para a parede e esperar que eles passassem. Jamais se deveria olhar para a visita de outro preso sem permissão. Isso é regra em todos. No começo, os dias de visita foram bem difíceis. A mãe de Rafinha estava no Rio e ele tinha que ficar no banheiro. Mais de uma vez ele viu um preso ir no banheiro fumar crack escondido das visitas, para depois voltar para o pátio, pegar sua criança no colo e ficar bem louco pedalando em volta da quadra. Depois de um tempo, o carioca da 1 apresentou a sua família a Rafinha, e ele passou a almoçar com eles nos dias de visita. Para ele, foi um alívio conversar com pessoas de fora da cadeia. Segundo Rafinha, as quentinhas fornecidas pelo Estado eram intragáveis. O presídio tampouco provia itens de higiene pessoal mais básicos como papel higiênico e escova de dentes. Para sobreviver, os presos dependiam do que as visitas levavam. Farinha, leite, achocolatado em pó eram fracionados em sachês que eram amarrados às grades e vendidos a outros presos, assim como outros artigos. Em Seabra, ele conversava com a mãe através do celular de um agente todos os dias. Em Salvador, já haviam se passado 3 semanas sem que ele pudesse atualizá-la, até que o encontro com um frente mudou totalmente a sua história. Do funcionário a patrão. Como vocês viram, as coisas que eu já havia dito para vocês, ele está reafirmando aí ao contar a história, né? De funcionário a patrão. Cada um tinha uma função. Tinha uma galera que não queria lavar a roupa, eu ia lá, lavava a roupa da galera e eles me pagavam. Tinha um cara escalado para fazer a faxina dos 2 pátios. Às vezes ele não queria fazer, ele me pagava para eu fazer no lugar dele. A faxineira era um dia antes da visita. A faxina, desculpa, era um dia antes da visita, que acontecia às quintas e aos domingos, sol escaldante, mais de 40 graus. Nego lá vende de tudo, vende droga, vende celular, vende televisão, rádio, remédio. Um dia um dos frentes me chamou para fumar um baseado e me perguntou se eu não tinha como botar crédito no celular dele. Se botar R$50 te pago aqui, só cair a recarga que eu pago.
Eu pedi o telefone dele para ligar para minha mãe. O cara adorou. No dia seguinte, ele mandou um maluco com um monte de papel e anotação para eu botar crédito. Mais de 20 papéis com números diferentes. Passei a ganhar confiança dos caras desse modo, porque toda vez que os frentes queriam crédito, eles iam até mim. Minha mãe catou toda a grana que tinha em casa e no banco. Ela botava os créditos, eles me pagavam. Fiquei ganhando dinheiro na cadeia assim. Os rendimentos do carioca giravam entre 500 e 600 reais por dia, mas os gastos eram igualmente altos, cerca de 400 reais para comprar o que comer, o que beber, os itens de higiene pessoal. O governo não dá nada, papel higiênico, toalha, só dá um uniforme, mas nada além disso. Nem uniforme tem dado ultimamente. O extrato social mais baixo na pirâmide social naquela cadeia é chamada de maloca, formada por aqueles que não tinham visita, que a família havia abandonado. Os caras não tinham dinheiro, não tinham nada. Às vezes eles iam de cela em cela, mendigando, e alguém se sensibilizava, dava um pacote de biscoitos, uma pasta de dente. A princípio, a cela de Rafinha, G7, tinha 7 presos, mas chegou a ter 13. Divididos em 8 comarcas. Havia noites com cama para todo mundo, outras não. Se chegasse qualquer pessoa da facção, eu tinha que ceder o lugar, era foda. Às vezes eu estava tranquilão na cama, passava uma semana e eu tinha que dormir no chão, que é o dormir na praia. Às vezes me botavam para ficar de vigília, tinha que acordar mais cedo que todo mundo na cela, e ficar vigiando os agentes chegando na cadeia para abrir o portão. Daí avisava para todo mundo, as putas estão na gaiola, eram os agentes, as putas na crença, eles passavam de manhã para fazer a contagem, às vezes 3 agentes entravam, levantavam a porra toda para ver se tinha celular ou droga, não achavam nada e saíam chamando um por um pelo nome. Essa vistoria ela é feita geralmente no horário do banho de sol. Quando eles estão no banho de sol, que é em torno de 9, 10 horas da manhã, e os agentes entram nas celas para fazer as vistorias. Entre 7 e 16 horas, os presos ficavam soltos no pátio, andando, jogando bola, depois voltavam para a cela. Uma nova revista e contagem eram realizadas e eles ficavam presos até a manhã seguinte. As drogas e celulares ficavam escondidos na parede ou então no boi, que é a privada, onde a galera cagava e mijava. Tinha umas que eram desativadas porque ligavam uma cela a outra, então eles passavam droga pelo boi, mas a grande maioria passava pelo bonde, que é uma corda com tipo um bolso de calça jeans. Eles dobravam e costuravam, pegavam aquela linha e iam puxando a bolsinha com a droga ou dinheiro dentro, ia passando entre as galerias. E isso era visto pelos agentes e pela polícia militar, que ficavam em cima da gente andando, fazendo escolta, mas eles nem estavam aí. De manhã, a galera vendendo droga, gritando, cocaína braba, R$5. Aí, tem o celular. Isso acontece, eles tiram a linha das roupas e amarram a droga e jogam de uma cela para outra pela linha. Calmantes também, eles fazem isso e vendem esses calmantes. Em torno de 10, 15 reais, dependendo do miligrama do calmante. O mergulhão e as iguarias dos evangélicos. A comida do presídio era horrorosa. De café da manhã vinha um pão francês com uma rapa de manteiga que nem dava para sentir o gosto, uma fruta e um café com leite nojento. O almoço era sempre salada, arroz, feijão e um suco com uma carne. Chamavam de carne de passarinha. No céu só tinha urubu voando. A gente juntava quentinha do almoço e do jantar, jogava fora o arroz azedo, pegava as carnes, desfiava, misturava com a farinha amarela e fazia um pirão. Para cozinharem o pirão, eles usavam o mergulhão, um balde de água,
e 2 ferros ligados com fio de cobre de corrente elétrica. A energia esquentava a água, colocavam chinelos para os cabos não encostarem e não dar um curto-circuito. Não podia tocar na água, porque aquela porra derretia tua mão. Tinha que colocar o pote de comida no talento e tinha um rodízio para fazer isso. Aê, carioca, hoje é teu dia. E me zoavam. Carioca vai perder os dedos, vamos ver, vamos ver. Carioca foi criado com empregada. Nos crentes evangélicos, podia vender tudo, na real. Nas outras, podia também, mas os crentes entravam com muita coisa. Quando eu vi o crente vendendo caixa de bombom, quanto é? 15 reais? Quero 10 caixas de bombom. Para quê? Para revender. Não quero comer. Mó tempo sem comer chocolate. Os caras tinham água com gás, desodorante, escova de dente, fio dental, biscoito, cream cracker. Tinha uns crentes que conseguiam pegar comida de dieta diferenciada. E eu comprava a comida dos caras. E aí, abençoado? E essa quentinha aí vai comer? Nem hoje quero comer arroz e feijão. Isso aqui tá muito fraco para mim. Então me vê tua quentinha aí. A quentinha do cara ainda vinha com uma fruta. Enquanto ele esteve preso, houve uma falta de água em Salvador, e os últimos que tinham águas eram os crentes, que vendiam garrafas de 1,5 litro por 20 reais. A Finha comprava e escondia suas águas debaixo do colchão e dormia por cima delas, todo torto, porque tentavam roubar suas garrafas durante a noite. Ficamos 7 dias sem água, até que ela foi chegando aos poucos. Primeiro tinha para os frentes, depois para a cadeia. Se sobrasse, aí para a galera da maloca. De 15 em 15 dias, ia uma galera dos direitos humanos. Aí, quando eles iam, a galera botava para fuder. Falava tudo o que acontecia, tudo que estava dando errado, que os agentes estavam fazendo, as merdas que estavam rolando, porque o processo não desenrolava, porque a família não estava podendo visitar, várias histórias doidas. As visitas, revistas vexatórias e lágrimas. Segundo Rafinha, as visitas aconteciam nas quintas e nos domingos. Quem tinha visita ficava guardando encostado na parede. Tinha muita criança, mãe e mulher de preso. E após uma visita vexatória, revista vexatória, muitas entravam chorando. É uma parada muito surreal para a mulher, é uma parada desumana. Minha mãe queria me visitar e eu falando para ela, não vem, não vem. A revista aqui é sinistra. Um belo dia, eu tô lá tranquilão e vem o carteiro da cadeia. Qual é, carioca G7? Visita. E eu, hein? Era fora de dia de visita, era visita com um advogado. E eu, caralho, cheguei lá fora, algemado, e quando vi minha mãe, fiquei branco, comecei a tremer, meu olho encheu d'água. Eu não chorava, mas também não falava. Eu queria chorar, mas não conseguia. Minha mãe chorou pra caralho, chorou muito. Ela tinha comprado um monte de coisa, mas os caras não deixaram entrar com as compras. Então eu falei para minha mãe levar de volta, que eu ia fazer as compras entrarem de algum jeito. Eu cheguei num crente, disse que pagava a passagem do familiar, que ia vir fazer a visita a ele. Tem uma sacola cheia de compra para mim. Eu pago a compra da tua mulher, ela faz a lista, manda para minha mãe, ela vai e faz a compra. Só que ela tem que se encontrar com minha mãe para pegar a compra dela e a minha, dividir entre a galera para conseguir entrar aqui dentro, e eu ainda pago a passagem dela e dou um dinheiro para você. Eu sabia como entrar na cabeça dos caras e eu entrava. A partir da terceira visita, que começaram a entrar as coisas para mim lá dentro, estava com muita coisa estocada e comecei a vender também. Minha mãe ficou 2 meses lá na casa da amiga dela, parou a vida dela, ficou lá. Quando ela viu que não ia sair nesses 2 meses, ela teve de ir embora e eu ainda fiquei mais um tempo. Foi uma experiência de vida muito doida, que me abriu muito a cabeça em relação a saber que a justiça brasileira é totalmente falha. Tinha pessoas que rodavam com 100 trouxinhas de crack e 2 pistolas, 40 granadas, munição,
ficava 2 dias lá e ia embora. E eu, com minha quantidade, fiquei lá o maior tempo, porque eu era tido um gringo lá dentro. Mas eu não sofri violência nenhuma. Ninguém me bateu, ninguém tentou fazer gracinha comigo, nem os agentes. Peguei uma época tranquila. Mas realmente, cara, aquilo não ressocializa o ser humano. Não tinha nada para fazer lá. Ficava jogando carta, jogando futebol, dormindo, ouvindo música, vendo TV. Só quem estudava eram os caras da crença, que estudavam 3 dias e um dia diminuía a pena, a remissão. Mas fora eles, ninguém mais ia. Não tinha trabalho e tinha preso que recebia o alvará para ir embora e o cara não queria ir embora. Rasgava o alvará. Se eu for para a rua, eu vou morrer. Se eu for para a rua, eu vou morrer de fome. Aqui eu tenho alimentação, dinheiro, respeito. Eu vi vários agentes entrando para tirar o cara dali à força, porque o cara não queria sair. Aí que o cara faz? Ele chega na rua e faz uma merda qualquer para poder voltar. 2 dias depois, o cara está lá de volta. E a pena era maior, e a pena para ele ser mais leve. Ele ficava mais tempo lá dentro mais tempo lá dentro que o que era o que ele queria. Isso me fez ver que a justiça brasileira realmente é falha, né? É uma merda. Retribuindo com a interpretação de texto e baldadas. Alguém continua? Alguém continua? Eu leio. Retribuindo com interpretação de texto e baldadas. Rafinha conta que tanto sofrimento foi revezado de companheirismo e até mesmo de momentos lúdicos. Por ser alfabetizado, volta e meia detentos pediam sua ajuda para ler ou mesmo interpretar suas sentenças e outros ofícios. Seus conhecimentos sobre drogas também foram úteis dentro do sistema. Lá em Seabra, eu conheci um cara de Estiva, interior dos interiores. Carioca, eu tenho esse número de telefone aqui, mas eu não sei falar. Você pode falar para mim? Aí eu ligava e falava com o parente dele. Falava por ele porque ele não conseguia se comunicar. Eu li os papéis das audiências para os caras. E eu, para explicar aquilo para o cara entender, demorava horas, mas eu fazia o cara entender. Então, na minha passagem lá, tive minha parcela de retribuição. Criei algumas amizades lá que até hoje eu falo. O mineiro é um que eu falo todo dia. Ele parou de vender drogas. Tem 30 anos e já foi preso 5 vezes. Tinha também muita tentação. Toda hora vinha um. Pô, carioca, arruma um contexto aí, arruma um contato aí. Teve só uma vez que eu consegui botar haxixe lá pra dentro, de tanto que eles me encheram o saco. Felizmente, logo depois eu saí. Assim, como os alimentos que chegavam na cadeia eram superfaturados ou de qualidade duvidosa, com as drogas não era diferente. A maconha de lá era tipo o pior solto da Bahia, não dava onda nenhuma. Um dia cheguei para os caras da minha cela e disse: Cara, vocês já fumaram um balde? Qual é, carioca? Que bagulho é esse? A baldada, vocês não conhecem? Me dá um balde e uma garrafa de 2 litros. A baldada é uma forma de fumar maconha que consiste em cortar o fundo de uma garrafa, PET, e furar sua tampinha de maneira que um baseado a atravesse. Deve-se submergir a garrafa num balde cheio de água e depois colocar o baseado. Com muito talento, deve-se puxar a garrafa para cima lentamente, o que cria um dispositivo de êmbolo, preenchendo a garrafa com 2 litros de fumaça, que deve ser absorvida toda de uma vez ao retirar a tampinha, resultando em uma onda impactante e acessos de tosse. Apertei 10 dólares de 5 num baseado só. Coloquei na ponta da garrafa, acendia e puxei. A coluna de fumaça se formando e os caras já olhando. Caralho, carioca, que é isso? Que bagulho louco. Aí eu tirei a tampa, abaixei a garrafa, puxei toda a fumaça, os caras ficaram de cara comigo lá dentro. Geral muito chapado. Aí nego começou a espalhar isso para as outras celas. Caralho, o carioca me ensinou a técnica do balde. Bagulho muito doido. Aí todo mundo ia para lá para ensinar.
Meu irmão, na semana seguinte, todas as celas tinham um balde com a garrafa cortada. O nego só fumava no balde agora. Era maneiro. Mas maneiro é minha casa, minha cama, minha privada, meu chuveiro, tomar um banho tranquilo. Liberdade. Aquilo lá dentro é sinistro. Quando eu tava lá, não teve morte, mas teve porrada. Depois que eu saí, o mineiro ficou ainda mais um ano. E disse que não tinha ninguém mais para botar crédito com facilidade. Disse que o bagulho ficou louco. Rolaram várias merdas. Porrada, morte. O Rafinha passou 6 meses em Salvador, quando foi levado de volta a Ceaba para a audiência, em que sua acusação foi desclassificada de traficante para usuário, o que o fez ser libertado. Ainda assim, precisou ficar 3 meses na cidade, assinando o processo. Entre passagens e honorários, seu advogado cobrou cerca de 10 mil. O seguro. A cadeia onde tudo é deixado para trás. O seguro aceita qualquer pessoa. Tem isso no estatuto. A partir do momento que você entra no seguro, você deixa tudo que você fez para trás. Zera a tua vida, não importa, não pode fazer nada. O seguro existe em todas as cadeias do Brasil. É onde pagam pena os tipos não tolerados pelas facções criminosas, como X9, delatores, estupradores, pedófilos, homossexuais, travestis e Alan Delons, apelido dado àqueles que cobiçam mulheres ou filhos de outros presos. Também vão parar lá sujeitos enquadrados por feminicídio, pela Lei Maria da Penha, por violar ordem de restrições ou simplesmente por não pertencer à facção alguma, e terem medo de ir para o presídio de facção. Na maioria dos presídios, os que estão no seguro ficam isolados dos demais presos e costumam ser os escolhidos para serem arremessados do telhado durante as rebeliões. No Rio de Janeiro, existem unidades prisionais exclusivas do seguro, e foi numa delas que, na última década, se originou uma nova facção, o Povo de Israel, também chamado de Povo de Israel, sem território do lado de fora, mas com estatuto e regras próprias dentro dos muros dos presídios. Luan, que tem formação técnica em elétrica, habilidade que ajuda muito no cultivo de maconha em interiores, onde se usam lâmpadas de vapor de sódio ou LED, para criar um sol artificial. Entre mudinhas e pés prontos para colher, ele tinha uma centena de plantas de cannabis, quando após uma denúncia anônima, a polícia invadiu sua casa e o levou preso por tráfico. Ele tinha 45 anos, nunca tinha sido preso, e sua primeira ligação com o crime organizado se deu quando dividiu um porquinho cela na delegacia onde presos aguardam para serem levados ao sistema penitenciário, com um gerente e 3 soldados do tráfico de uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho, CV. Vislumbrando a possibilidade de recrutar o eletricista para a facção, os traficantes passaram a dissuadir Luan de ir para o seguro. Lá é mó vacilação, os caras não respeitam porra nenhuma. Vem com a gente, com o comando. O caminho do SOI, Serviço de Operações Externas do Grupamento de Serviço de Escolta, despejou os presos numa cadeia de triagem. Lá chamaram pelas facções, os traficantes atenderam ao chamado do CV, e Luan o seguiu, indo parar numa cela do comando. Esse é o primeiro lugar onde você chega para poder ir para qualquer outro lugar, cadeia ou presídio. Lá eles te tiram tudo, você fica sem cinto, sem chinelo, dependendo da cor da camiseta, não pode ficar. Você não tem direito a produto higiênico nenhum, só tem direito a 2 refeições e o café da manhã muito precário. Nessa primeira triagem, é um entra e sai de pessoas a todo instante. Tem muito bicho, muito percevejo, muita pulga. Não tem lugar para você dormir direito. Horrível, cara, horrível. Banheiro podre, sem privacidade nenhuma. Aquele buraco para você cagar não tem frente, na frente de todo mundo. Aí tinha umas normas. Você tinha que ter o mínimo de higiene depois que usar, tem que jogar água. O banho é mínimo, às vezes falta água. Água de beber é podre. Aí, porra, muita diarreia. É bizarro para dormir, é horrível. Muito quente. Eu fui preso no auge do verão.
chega a ser insuportável. Aí começa a proliferar muita doença por causa do calor. E lá dentro tudo vira epidemia. Entra um preso com conjuntivite, a cadeia toda pega conjuntivite. Você tendo que conviver com um tuberculoso, tossindo e cuspindo sangue do lado de um cara com HIV. É surreal. Em menos de uma semana na cela do CV, Luan já tinha percebido a besteira que tinha feito. Descobriu que só por essa opção poderia responder por tráfico associado, o que aumentaria sua pena de 6 meses a 1 ano. Usou R$ 200, metade do que tinha conseguido levar escondido, para comprar água e cigarros para o coletivo e negociar com o chefe da cela seu pulo para o seguro. O pulo é uma manobra que presos utilizam para serem transferidos da cela. No momento da contagem, o preso se recusa a voltar para a cela. Segundo alguns agentes penitenciários que falaram sobre anonimato, em algumas unidades onde a contagem é feita dentro da cela, o preso tenta sair correndo ou mesmo agrediu o agente para conseguir a transferência. O chefe da cela falou: cara, quando vier a próxima contagem, você sai e não entra e deixa que eu seguro a onda da galera aqui dentro, porque a galera vai ficar revoltada, vai ficar puta, vai achar que tu é X9, que tu tá indo no seguro para dar a planta daqui para a galera de lá. E aí aconteceu isso. Tem contagem todo dia, de manhã e de noite. Você tem que sair da cela para contagem. Aí eu saí e não voltei. Mas as celas eram muito perto uma da outra. Aí quando eu entrei, eu fui muito hostilizado. A galera do seguro achando que eu era olheiro do CV e a galera do CV achando que eu era X9. Foi complicado. O seguro é ruim, mas lá no CV é 10 mil vezes pior. Lá é bandido que enfrenta e mata a polícia. Então é um tratamento pior ainda. Tinha um monte de gente baleada, toda fodida, com pino. Gente que tomou tiro de fuzil, sacou? Cenário de The Walking Dead. Fiquei lá uns 15 dias. Aí eu fui pro seguro, fiquei mais 10 dias no seguro e quando completou 24 dias, eu fui transferido para o Japeri. Lá eu fiquei mais 4 meses preso. Quem continua? Eu continuo, professor. O Estatuto do Povo de Israel. O procedimento para quem chega na cela é ir tomar um banho, fazer a barba, cortar o cabelo e se apresentar limpo para ouvir o estatuto. Eles têm um estatuto de umas 20 e poucas regras que você não pode infringir. É um estatuto forte, uma lógica para poder ter um mínimo de funcionalidade ali na situação. Aí o cara já te passa o estatuto para você ficar ciente e fazer as besteiras. Se depois que for passado o estatuto você fizer besteira, a primeira vez ainda é tranquila, mas na segunda o couro já come. E na terceira você já está mais fudido ainda, dependendo do que você fizer. Eles passam o estatuto verbalmente. O cara vai falando para você, mas tem também na parede. Estamos passando aqui para você, mas vale a pena olhar todo dia. Qualquer mancada ou vacilação é discutida e resolvida lá mesmo, com os infratores do estatuto no meio de um círculo formado pelos demais presos da cela, onde eles debatem e julgam a situação e, se necessário, já realiza a execução. Todo dia tinha treta. Tem um negócio que eles dizem assim: circulou não é para um, não é para dois, é para geral. Quando eles falam isso, para tudo circulou. Dependendo do grau de situação que você fizer, você apanha ou morre ali mesmo. Não pode bater na cara, mas no resto, você vai apanhar tanto, vai apanhar hoje, amanhã, depois, e vai acabar morrendo uma hora. Porque lá não tem médico. Quando tudo fica mal, eles chamam o caminhão da SOI para levar para alguma UPA e você morre ali mesmo no caminhão da SOI. A cela evangélica. Depois de 15 dias numa cela do Comando Vermelho e mais uma semana numa de seguro, Luan teve lá mesmo, na triagem da Casa de Custódia de Benfica, uma audiência. Uma mera formalidade, segundo ele, em que a juíza nem sequer quis ouvir sua versão. Mantida a acusação, ele foi transferido para um presídio só de seguro em Japeri, num complexo prisional da Baixada Fluminense. Na hora que cheguei, perguntaram: tem alguém evangélico? Gritei: eu.
Mas você, todo tatuado? Sim, senhor, sou convertido. Aí o agente disse, se você entrar depois para sair é complicado, tem que passar no buquê. O buquê é o castigo que tem a galera que muda de cela, tem que passar, e lá é terra de ninguém. Lá o estatuto não rola. Estupro e porrada come. As coisas que Luan viu e ouviu na triagem o aterrorizaram. Por isso ele insistiu em ir para a cela evangélica. Eu vi tanta merda que fiquei apavorado. Então, quando me deram a oportunidade de ir para a evangélica, eu fui. Sem saber que lá era proibido o celular. Então fiquei um mês sem falar com minha família. Pirei, mas aí acabei imitando. Foi bom por um lado, por não ter droga, não ter arma, não ter porradaria. Era mais tranquilo, porque nas outras celas é um mundo. Tem de tudo. Tem droga, dinheiro, puta. É uma terra de ninguém, muito mais agressiva. A cela evangélica ficava num pavilhão com 5 celas de cada lado, cada um com cerca de 200 pessoas. Cada cela tinha 11 treliches de cada lado. O corredor no meio da cela é chamado de Brasil, em alusão à avenida que corta o Carioca. Ó a Brasil. É como a galera fala quando passa vendendo coisa na Brasil. Quem dorme na Brasil são os mais fudidos. Lá eles desenrolam tipo um cobertor. Se tiverem, botam um lençol pra cima e dorme lá. Um do lado do outro de valete, que é um com a cabeça virada do pé da outra. Se tem 66 camas, provavelmente deve ter umas 100 pessoas nas camas, porque muitas vezes dorme 2 por cama, e na Brasil tem mais uma com 100 pessoas, são 200 pessoas por cela. Dorme gente até dentro do banheiro, o cara faz merda e vai pro banheiro. Quando as luzes apagam depois das 10, é recomendado evitar transitar pela Brasil, para não correr o risco de pisar em ninguém. Caso seja necessário cruzar a Brasil em respeito a quem está deitado, o preso deve passar segurando o balão, isto é, protegendo a genitália tal qual um zagueiro na barreira numa cobrança de falta. O estatuto proíbe a venda de camas. Os presos tinham de botar seu nome numa lista de espera e aguardar a sua vez chegar, ou podiam ser convidados para dividir a cama com outro preso, o que aconteceu com o Luan. Os caras perceberam que eu tinha dinheiro. Aí um deles me chamou para almoçar na comarca dele. E do almoço eu fiquei até a janta. E na janta ele falou: ah, brother, mó cheia Brasil. Dorme aí logo, deixa esvaziar que você volta. Era o 3º andar da treliche, onde tem mais espaço. No cantinho ele tinha um ateliê, de onde ele fazia artesanato. E eu comecei a trabalhar com o cara para me ocupar a cabeça. No final, ele viu que dava para a gente ganhar dinheiro e a gente começou a parceria. A gente movimentava uns R$250 por semana e dava para mim uns R$100 por semana. Uns 400 a 500 por mês. Isso é muito dinheiro lá dentro. A cela evangélica é tida como uma cela de confiança e é dela que costumam ser recrutados presos para fazer serviços do lado de fora, como pedreiro, pintor ou a entrega de quentinhas. Então, o que acontece? Quem passava a alimentação para as celas era o cara que fazia o artesanato. Então ele tinha acesso lá fora. Saía todo dia 2 vezes ou 3 vezes para entregar comida. E aí nessa entrega de comida ele pegava os pedidos de balão. Eram as miniaturas de balão que a gente fazia e os presos compravam para dar para as visitas. Era balão de time, Vasco, Flamengo, e tinha umas bandeirolas onde a gente escrevia nomes do aniversariante ou alguma frase. A gente faz bajures também, tudo com papel de estrutura de papelão. Papelão a gente arrumava lá. Agora, tesouro, papel, essas coisas tem que vir de fora. E carcereiros revendem pelo dobro para essas pessoas de confiança. Então, meu amigo tinha acesso aos carcereiros para comprar os materiais, fazer as entregas. A gente produzia tudo da cela e ele saía para... No final, a gente não dava conta de tanto pedido. A gente tinha na comarca uma prateleira com as coisas que precisavam, tipo um ateliêzinho mesmo, como funcionário ajudando para comprar as coisas, para descartar do lixo, para fazer os cortes das coisas grosseiras, virou uma linha de produção. Muito maneiro. Cara, tem gente lá que tá afim de trampar. Tem muita gente ali que não é bandido.
Então, um movimento maior, a maior grana e tem que se sustentar a família aqui fora com o dinheiro lá de dentro. O cara tá preso e tá ajudando a família. O que aqui do lado de fora poderia ser considerado uma economia criativa surge da total ausência da ajuda do Estado. Na cadeia, eles não te dão nada. Você tem que ser dinâmico para ganhar o dinheiro. A galera faz de tudo lá. Eu fiz artesanato. Quem tem um pouco de cabeça lá dentro, é uma empresa, dá para ganhar dinheiro. É o que acontece comigo. E o que aconteceu comigo foi isso. No final, eu estava com 2 funcionários. Minha mulher ia lá e eu estava estressado de tantos trabalhos, risos. Sério, até para me ocupar, né? Irmão, se eu não ia ficar maluco dentro daquele lugar. Então, tentei me ocupar o máximo possível. Tem 1001 esquemas. Tem gente que recebe dinheiro em conta e aí ganha uma porcentagem. Coloca crédito em celular, deixa você falar, te aluga o celular, enfim, um monte de situações de dinheiros dentro da cadeia, um monte. Como na cela evangélica, não havia celular. Depois de algum tempo, Luan conseguiu um esquema em que ele escrevia um bilhete, entregava para o colega que entregava as quentinhas e este passava o bilhete para um detento de outra cela, que por R$10 enviava via WhatsApp uma foto de bilhete. Um esquema raro e apenas possível por meio da construção de uma rede de muita confiança. Afinal, é preciso passar o número de um parente a um presidiário. Continua. Se quiser, eu continuo, professor. Praticantes e convertidos. Apenas a metade da cela de Luan eram de evangélicos. Haviam ali também os que se converteram para dar um tempo da droga ou outros vícios. Ou os que, como Luan, tinham medo das outras celas. Tinham culto 2 vezes ao dia, e uma vez por semana os evangélicos de todas as celas se reuniam para um culto. Era nesse momento, ou indo e voltando do banho de sol, que ele tinha contato com presos de outras celas. Algumas pessoas da ala evangélica costumam sair fora do banho de sol para prestar serviço. Das outras celas, não, só comissão. Tem 1 ou 2 celas que tem a galera da comissão, que é o alto escalão da hierarquia dentro da cadeia. Eles desenrolam a história toda, desde a parte boa até as partes ruins. Desenrolam negócios de venda de droga, de acerto de situações, quem vai apanhar e quem não vai, quem vai sair e quem não vai, e quem vai morrer e quem não vai. Então, a comissão é a galera que resolve, que decide tudo lá dentro. Aí, depois da comissão, vem carcereiro e vai entrando para dentro da situação. Mas deu um desenrolo. A cela evangélica ela era limpa e organizada. Rolava uma vaquinha para os presos para fazer limpeza, que incluía uma passada de pano na cela antes de cada refeição. Havia também pessoas destacadas para manter o banheiro limpo. Não tinha água corrente. A gente recebia uns tambores com água e aquela coisa para todo mundo. Então a galera tinha que se virar. Cada um tem um balde. Então você tem que encher seu balde e guardar a água. Às vezes a galera roubava seu balde de noite. No balde eu tinha garrafa PET que enchia e dava para quando e ter aquela sobrevida. E tipo assim, um banho era uma garrafa PET de 2 litros. Aí tinha dado um sistema dentro das celas para paradas funcionarem certinho. Da grade a uns 2 metros não ficava ninguém. A galera falava da segunda para trás, da segunda comarca para trás. Na frente da grade só ficava a galera que era formada, que era como se fosse uma empresa. O pastor era o diretor. Aí tinha o vice-diretor, os secretários, que eram que tomavam conta da assistente social, pegavam o dinheiro e compravam as coisas para a cela. Presto barba, sabonete, essas coisas para a galera que não tinha dinheiro. Tinha um sistema social lá dentro e tinha essas pessoas que eram da alimentação e as pessoas que eram da limpeza. Do banheiro, tinha toda uma engrenagem funcionando. 200 malucos lá dentro, um monte de bandido, se não tiver um pulso firme para funcionar certinho. Além da da contribuição para a limpeza, havia alguns presos que pagavam o dízimo ao pastor, mas Luan se recusava. Eu não pagava o dízimo, porque eu comecei a me ligar nas transações dos pastores. Eles eram mais bandidos que os bandidos mesmo.
Tudo manipuladores, agiotas. Então eu não pagava, não. Alguém continua? Vamos, Sexo, povo. drogas e celulares moram logo ao lado. A cela evangélica era um porto seguro. O seguro do seguro. Um lugar de rara violência, e as penitências variam entre passar horas de joelho, dormir no banheiro ou ser expulso da cela. Vira e mexe, dava problema e tirava o cara da igreja e levava ele por castigo para ir para outra cela. Às vezes tinha gente que saía da igreja porque estava doido para cheirar pó, fumar maconha e fazer sexo. O cara ficava na igreja num período de abstinência e depois ele voltava para a cela onde tinha as outras coisas e então ficava nessa rotatividade. Aí o cara tá lá, desandou e volta para a igreja para dar uma melhorada, entendeu? Na cela evangélica não tem porrada, você não vê gente apanhando. Lá nas outras celas é como eu te disse, circulou. Além de proibir o uso de drogas e celulares, a cela evangélica também não permite homossexuais, pornografia ou masturbação. Até a programação de carnaval da televisão era podada pelos pastores. Nas outras celas era bem diferente. Homossexuais e travestis faziam programa dentro dos banheiros depois das 22 horas ou durante o dia nos chamados come quieto, nome dado quando o primeiro ou segundo andar dos treliches são cobertos com um lençol. Diferentemente nas unidades de facção, a homossexualidade é respeitada no seguro, desde que essas pessoas se anunciem na chegada e suas relações sejam consensuais. Mas a homofobia existe, visto que essas pessoas devem evitar dividir cigarros ou copos com os presos héteros para não contaminá-los. A máfia da fila. As visitas da cela evangélica aconteciam às terça-feiras. Os familiares chegavam por volta das 4 da manhã para conseguir entrar por volta das 10. De pé, sacolinha na mão, faça sol, faça chuva. Mas tem a máfia da fila e dá para comprar lugar. Minha mina pegou amizade com a mulher de outro preso, que deu a planta toda. Ela ia para Japeri na noite anterior e dormia numa pousadinha próxima ao presídio. A dona da pousada era fechada com o cara da comissão. Então ela tinha um esquema de pegar senha. E daí minha mina já comprava a senha e não precisava chegar de madrugada. Ela ia 8 horas e já estava com o número lá na frente. Toda semana a visita podia levar alimentos e a cada 15 dias... Eita, calma aí. Professor, tá tampando aí, ó. A cada 15 dias podia levar a sucata, pasta de dente, chinelos, roupa de cama. Muitas vezes os presos não usam essa sucata e acabam revendendo. A galera passa entre as celas assim. Tá abalando 2 bermudas, R$15. É uma loja o tempo todo. Tanto de roupa quanto comida. Doce fica passando o tempo todo. Óculos de grau, a sucata entra e a galera faz dinheiro. Próximo. Bom, em síntese, o que eu quero que vocês entendam com esse texto é como se dá o dia a dia dentro do sistema penitenciário, principalmente para quem for advogar nessa área, para quem escolher essa área. Então, vocês já estão conhecendo um pouco de como é o dia a dia. Quando vocês forem fazer a visita no estágio, para quem ainda não conhece, vocês já vão olhar com um olhar diferenciado com base nesse texto. Continuem lendo ele.
E, a propósito, as pessoas que leram o texto estão dispensadas de me enviarem o fórum de hoje, tá? Só porque ninguém quis continuar lendo o texto. Então, quem leu não precisa responder o fórum de hoje, que eu já, inclusive, anotei. Nosso fórum de hoje é para tratar do Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade, ele vai ser um órgão do Poder Judiciário, criado para efetivar o exercício e a participação da comunidade dentro do sistema penitenciário, como um vigia, principalmente no que tange as penas privativas de liberdade e o retorno dessas pessoas para o convívio familiar, para o seu egresso junto à sociedade. E para também dar o apoio àquele que volta para a sociedade e acaba praticando o crime novamente, voltando para dentro do sistema penitenciário. O Conselho da Comunidade, ele não auxilia somente os reeducandos para vigiar o que se está sendo cumprido a LEP, mas a principal função dele também é dar o auxílio às famílias dos reeducandos que estão lá. Tem previsões nos artigos da LEP, no artigo 81, vai falar sobre o Conselho Penitenciário, uma vez que o artigo 1º da LEP, que regulamenta a lei de execução penal, ele vem no artigo 4º dizer que é dever do Estado fazer parte da cooperação, inserir a comunidade como uma forma de cooperativa junto ao exercício das atividades do cumprimento da execução. Então, uma vez que o nosso reeducando está preso, é dever do Estado inserir a comunidade dentro, para a comunidade auxiliar de forma cooperativa para que esse reeducando saia reeducado. Né? O artigo 70 vai estabelecer quais são as atribuições desse conselho, que vai ser emitir alguns pareceres de tudo que acontece dentro do sistema penitenciário e das formas com que tem atuado e auxiliado para a melhoria do processo de reeducação desses presos que estão lá dentro, que são os nossos clientes. Em síntese, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigado aos que estão presentes, principalmente os que participaram de forma ativa. Quaisquer dúvidas, entrem em contato. Nas próximas 2 semanas, não está previsto de nós termos aula, então acredito que somente em maio. E aí serão as últimas aulas, né? E aí eu já estou organizando para fazermos a aula de procedimento e de recursos. Leiam do artigo 59 até o 66 do Código Penal, para vocês verem a questão da dosimetria da pena. Qualquer dúvida, entre em contato. E do artigo da Lei de Execução Penal, 52, 53, 54, 66 e o 41, né? Que é o que nós já vimos até agora. Uma boa noite a todos. Respondam o fórum primeiro, depois a atividade de hoje. Um grande abraço e entrem em contato. Boa noite, professor. Até mais. Professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tá bom. Você tá vendo?